nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. A primeira área que nós vamos tratar é sobre a área do quadrado. É muito comum, a gente ouve falar desde o ensino fundamental 1, área nada mais é que a superfície de alguma região que eu queira mensurar. Então aqui quando eu tenho um quadrado, por exemplo, para eu calcular a medida de sua área, basta que eu multiplique a medida de dois de seus lados. Lembrando que o quadrado tem os 4 lados iguais, então, multiplicando dois de seus lados, nós teremos a sua área. Aqui, como um exemplo, nós temos um quadrado, hipoteticamente, de lado 10 centímetros. Vou fazer a área do quadrado igual a lado vezes lado. As medidas dos lados são 10, então 10 vezes 10, portanto, 100 centímetros quadrados. Temos que lembrar sempre que a unidade de medida de área tem que ter aqui o quadrado, não esqueçam. Retângulo, como que eu calculo a área de um retângulo? Eu tenho que pegar a medida da base e multiplicar pela medida de sua altura, tá? Lembrando, professora, porque tem esse H? Esse H aqui, linguagem universal de altura, né? Em inglês, height. Então, eu tenho aqui, ó, a minha base é 30 metros, também medidas hipotéticas para a gente desenvolver os cálculos. 30 metros, altura 15 metros. 30 vezes 15, eu tenho que a área do retângulo é 450 metros quadrados. Vou chamar atenção aqui, ó, para a área do paralelogramo. Como vocês puderam ver, eu deixei destacado aqui uma parte da figura. A maneira que eu vou calcular a área do paralelogramo é a mesma que o retângulo. Por quê? Se eu pego e recorto essa parte aqui do paralelogramo e transfiro ela para cá, a minha figura, ó, fica um retângulo. Por isso que a gente utiliza a mesma fórmula para calcular a área do paralelogramo. Então, eu tenho aqui, ó, uma base, ó, essa medida daqui até aqui, 40 centímetros, minha altura 20 centímetros. Base vezes altura, 40 vezes 20, eu tenho, então, 800 centímetros quadrados na medida deste paralelogramo, ok? Também, a gente tem uma relação aqui, ó, do triângulo com o retângulo. Para eu poder calcular a área de um triângulo, eu preciso pegar a medida de sua base, multiplicar pela medida de sua altura e dividir por 2. De onde vem essa divisão por 2? Se nós pegarmos o retângulo, ó, a minha parte aqui, ó, base vezes altura, ela aparece com o cálculo da área do retângulo. Se eu pego a área desse retângulo aqui, ó, e divido ela em duas partes iguais, eu terei então o quê? Ó, triângulo 1 e triângulo 2. Eu terei dois triângulos iguais. Por isso que a gente usa fazer o cálculo da área de um triângulo utilizando a base vezes a altura que vem do retângulo e dividindo por 2. Peguei a mesma medida, ó, 30 metros de base e 15 metros de altura. Quando eu calculo a base vezes a altura, eu tenho 450 metros quadrados. Se eu divido em duas partes, olha, cada um destes triângulos, que no caso é a mesma medida desse aqui, eles vão ter 225 metros quadrados de área, ok? Então, tem essa relaçãozinha aí também no cálculo da área do triângulo em relação à do retângulo. E por fim, o trapézio, vamos falar do trapézio. Trapézio nós vamos trabalhar com duas bases, tá? Tem a base menor e a base maior. Vou chamar a base maior de B maiúsculo, base menor de B minúsculo. A altura aqui, ó, como a gente já viu em outras figuras, também temos a altura. Como que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio, ó, eu vou calcular fazendo base maior mais base menor, multiplicando pela altura e dividindo por 2. Nós temos uma relação direta, tá? Dessa área aqui com a área do paralelogramo. Numa outra ocasião eu explico para vocês. Então, nós temos que fazer o seguinte, ó, medida da base maior, 20 centímetros, também estou trabalhando com informações hipotéticas. Base menor, 10 centímetros, vou somar essas duas bases
Vou multiplicar pela altura, que no caso aqui, ó, são 12 centímetros. Então, 20 mais 10, 30. 30 vezes 12, 360. 360 dividido por 2, eu tenho então que a área deste trapézio é de 180 centímetros quadrados. Então, gente, para quem não sabia ou para quem está relembrando, estas são as maneiras que nós utilizamos para calcular as áreas de algumas figuras planas, tá? Trabalharemos isso na unidade 3, né, da nossa apostila, e vamos relembrar então algumas maneiras de calcular a área, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!